Boa noite, pessoal. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja com todos nós na noite de hoje. Que Ele nos abençoe e nos proteja. Em primeiro lugar, gostaríamos mais uma vez de agradecermos o convite que recebemos para estar aqui na noite de hoje, pedindo a Jesus que seja o nosso guia e aquele que fala conosco, Ele que nos ensina o seu Evangelho. E para nós darmos início à nossa conversa do Evangelho da noite de hoje, gostaríamos de antes fazermos uma oração. O nosso pedido a Deus, o nosso pedido a Jesus e a Maria, nossa Mãe Santíssima, para nos proteger e nos conduzir nessa conversa. Então fechemos os nossos olhos, abramos o nosso coração e assim agradecemos a Deus, o nosso Pai, primeiramente pelas nossas vidas e a vida dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Pedindo ao Senhor que continue a nos abençoar e que esta noite o Senhor coloque nos nossos corações mais esperança, mais ânimo para continuarmos a nossa jornada aqui na Terra, a nossa luta. Que o Senhor permita que os bons espíritos nos tragam a mensagem de Jesus. Que saibamos e saiamos desta noite melhores do que quando iniciamos a conversa, mais fortalecidos, mais cheios de vontade e energia para colocarmos em prática os ensinamentos que o Senhor Jesus nos dá sempre. Queremos agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos dá e pedimos que o Senhor nos proteja, nos guarde e que o Senhor nos dê a permissão para darmos início à nossa conversa da noite de hoje. E que o Senhor Deus seja louvado hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, nossa conversa da noite de hoje está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. E este trecho foi retirado do Sermão da Montanha, um dos sermões que Jesus fez quando esteve aqui na Terra. Nesse sermão, que é o Sermão da Montanha, Jesus transmitiu os ensinamentos morais. Teve o sermão profético, que ele falou sobre profecias, a vida futura. E nesse sermão, que é o Sermão da Montanha, ele trouxe os ensinamentos morais. E o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi, a base dele, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, foi retirada do Evangelho de Mateus no capítulo 6. Então, logo o primeiro versículo do capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler o seguinte: tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas pelos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. E, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados pelos homens. Eu vos digo a verdade que já receberam sua recompensa. Mas, quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Nós gostamos de pegar esse capítulo 13 e também o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, que foi retirada de Mateus capítulo 5, um capítulo antes do capítulo 6. Lá no capítulo 5, no versículo 13, Jesus fala assim: vós sois o sal da terra. E agora, se o sal for insípido, como é que nós vamos salgar? Não vai servir mais para nada. Nós podemos jogar o sal fora e pisar em cima, que não vai mais prestar o sal, se ele não servir para salgar. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre a montanha, sobre um monte. Não tem jeito de esconder uma cidade que está lá em cima da montanha. Todo mundo vai ver.
Então vós sois a luz do mundo. E não se coloca uma candeia debaixo do alqueire. Coloca-se no velador, para que todos aqueles que entrem no ambiente consigam enxergar aquele ambiente iluminado. Aquela luz que está no velador vai iluminar a todos que estão ali. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, a fim de que as vossas boas obras sejam vistas pelos homens, e vosso Pai que está no céu seja glorificado por isso. Então, nesse capítulo 5 de Mateus e no capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver então duas passagens em que Jesus fala, em um momento, para que a nossa luz brilhe, que brilhe a nossa luz e que as nossas boas obras sejam vistas diante dos homens. E no capítulo 6, Jesus nos fala, tomai cuidado para que as vossas boas obras não sejam vistas, para que elas não sejam vistas pelos homens. Então, em um momento ele fala para brilhar nossa luz e as nossas boas obras serem vistas pelos homens, a fim de que Deus seja glorificado. E devemos tomar cuidado, a fim de que as nossas boas obras não sejam vistas fazer com que elas sejam vistas diante dos homens, a fim de que a gente já não receba a recompensa. O que quer dizer tudo isso? Lá no capítulo 5 de Mateus, que Jesus nos fala que brilhe a vossa luz, Jesus nos fala para fazermos todo o bem que estiver a nosso alcance, para fazermos a caridade. E que isso que nós vamos fazer, que vamos deixar as pessoas observar as nossas atitudes, os nossos exemplos, a forma como nós nos conduzimos, como nós nos comportamos. Que isso daí vai ser visto pelas pessoas que estão à nossa volta, os nossos filhos, marido, esposa, pai, mãe, irmão, no local onde nós estamos convivendo, nos centros espíritas onde nós frequentamos, as pessoas nos olham, nos observam. E quanto mais nós conseguirmos fazer boas escolhas, seguirmos o Evangelho de Jesus, fazermos com que ele se torne uma realidade nas nossas ações, nas nossas atitudes, essa luz que nós vamos produzindo, no bem que nós vamos fazendo, nos locais onde nós vamos indo, ela não tem jeito de se apagar, não tem jeito de a gente ficar escondendo isso, não é para a gente poder esconder isso. Isso é para a gente deixar as pessoas verem. Porém, Jesus nos dá um conselho, uma advertência, para que um sentimento interior que a gente tem, um sentimento nosso, de que haja um reconhecimento pelas pessoas, que as pessoas estejam nos observando e nos reconhecendo, e aquele reconhecimento que a gente, o reconhecimento que às vezes a gente tem por fazer um trabalho bem feito, querer que as pessoas enxerguem, querer que aquilo ali seja visto pelos homens. Então Jesus nos alerta a respeito desse sentimento. Não é para nós deixarmos de fazer o bem, não é para nós deixarmos de fazer as nossas boas obras, é para continuarmos fazendo, é para que essa luz brilhe em nossos corações, mas que a gente fique alerta com um sentimento chamado egoísmo, aquele de querer tirar proveito, aquele de querer se mostrar, de querer uma recompensa, uma retribuição, de nós nos ostentarmos através das boas obras. Está aí um perigo que Jesus nos chama a atenção, para não deixarmos com que as boas obras que praticarmos nos segue de alguma forma, e que esse sentimento que a gente tem ainda impuro, aguardando ser burilado por nós na nossa reforma interior, não chegue a nos cegar, a tal ponto de que a gente comece a utilizar as obras boas que nós fazemos para nos promover, para poder receber um favor em troca, uma retribuição, para ser reconhecido pelas pessoas, querer que a pessoa reconheça que está recebendo, acabando muitas vezes fazendo com que aquele que está recebendo um benefício nosso se sinta até constrangido pela forma como nós estamos fazendo. Conta uma história que o padre estava ensinando a 3 jovens como é que se faz caridade. E ele explicou que a gente
procura fazer o bem às pessoas, ajuda naquilo que elas estão precisando, e foi tentando passar para eles como era a caridade. No final, o padre falou assim: agora está na hora de vocês fazerem a validação. Eu gostaria que vocês fossem para a rua e fizessem a caridade e depois voltassem aqui e me contassem como foi. E os jovens, os 3 garotos, os 3 rapazes, saíram. Passado uns 30, 40 minutos, eles voltaram para a igreja para conversar com o padre. E o padre estava ansioso para saber como é que tinha sido a experiência, como é que eles tinham feito a caridade. E perguntou para o primeiro: e aí, você fez a caridade? Claro, seu padre, eu fiz sim. E como é que foi? Eu estava na rua e vi uma velhinha, e aí eu pensei assim: nossa, eu vou ajudar aquela velhinha a atravessar a rua. E fui e ajudei a velhinha a atravessar a rua. Muito bem, meus parabéns. Isso mesmo, isso é que é a caridade. Você ajudou ela a atravessar a rua. Virou para o segundo e perguntou: e você, o que você fez? Bem, eu ajudei ele a ajudar a velhinha a atravessar a rua. Nós 2 ajudamos ela a atravessar a rua. Tá certo, você ajudou também. Tá, você também fez a caridade. E você? Perguntou para o terceiro. E eu ajudei os outros 2. Nós 3 ajudamos a velhinha para atravessar a rua. E o padre perguntou: mas precisou de 3 para poder ajudar a velhinha a atravessar a rua? É claro, seu padre, ela não queria atravessar. E aí foi preciso 3 para poder atravessar a velhinha na rua. Ou seja, a velhinha não queria atravessar. Eles estavam realmente fazendo a caridade? Então, naquele momento, o que é que eles estavam fazendo? Ela não queria atravessar a rua. Sabermos ouvir, nós estarmos de acordo com a necessidade do outro e não com aquilo que a gente tem aqui dentro. Porque às vezes a gente está cego, a gente não está conseguindo enxergar o que é a caridade, a verdadeira caridade. E a gente faz pensando que a gente está certo. Assim como os jovens fizeram pensando que eles estavam certos. Nós vamos ajudar ela e a gente vai fazer a caridade. Mesmo que a força, mesmo que a pessoa não queira. Só analisarmos aí, a gente já vê que isso não é a caridade. Que dessa forma não é caridade. Então não basta dar o exemplo, assim, ajudar alguém a atravessar a rua é caridade. É algo que a gente sente, é algo que a gente verifica a necessidade, é algo que a gente percebe. Quando a gente vai tentando ajudar, procurando ouvir. E não quando a gente está fechado dentro da gente mesmo, indo por nós e não pelo necessitado. Então a advertência do capítulo 13, ela é sutil com relação ao que Jesus fala de nós sermos luz do mundo e fazermos que as nossas boas obras sejam vistas pelos homens. Jesus nos fala no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Existem os sentimentos dentro de nós que a gente volta a nossa atenção para a gente mesmo. E a gente se esquece do outro, do nosso próximo. O egoísmo é quando a gente se foca em nós e esquece do nosso semelhante. Não quer dizer que está errado nós pensarmos em nós. É importante pensarmos em nós, mas não em detrimento do outro. Eu não vou pensar só em mim, eu vou pensar em mim e no meu próximo. Eu vou pensar em nós 2. O egoísmo é quando o foco fica só para a gente. Não importa se o outro vai sair prejudicado, desde que eu não saia. Egoísmo. Bem, eu vou procurar fazer uma coisa boa para mim. Eu não estarei prejudicando ninguém, não. Então, se eu não vou prejudicar a pessoa, aquilo ali já é um pensamento para ver que eu estou fazendo algo melhor. Eu também tenho que procurar fazer algo bom para mim. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que me amar da mesma forma. Mas eu não posso deixar que o sentimento do egoísmo me engane, ao ponto de eu não conseguir enxergar o que eu estou fazendo com o meu próximo, o que eu estou fazendo com o meu semelhante, com aquele a quem eu estou fazendo a boa obra ou estou fazendo a caridade. Eu tenho que conseguir perceber se realmente eu estou fazendo a caridade.
se realmente eu não estou fazendo as coisas que a gente lê no Evangelho de uma forma a tirar proveito ou de uma forma que seja proveitosa somente para mim. Porque às vezes nós seremos chamados ao sacrifício. Quando isso acontece, temos os primeiros indícios de caridade, o sacrifício. O sacrifício do nosso tempo, o sacrifício de coisas que muitas vezes nós gostaríamos de estar fazendo e abrimos mão para poder nos dedicar ao trabalho de ajudar a outras pessoas. Quando nós estamos abrindo mão, nos sacrificando nesse sentido de procurar auxiliar, de levar esta ajuda, de fazer as boas obras com os nossos semelhantes, é o processo da caridade. E nesse ponto aí, nós estamos prestando atenção no orgulho e no egoísmo, que muitas vezes nos cegam. E nós não enxergamos como os rapazes. Eles escutaram do padre o que era caridade. E na hora de fazer, eles apenas queriam cumprir com a missão deles e voltar logo para a igreja. O objetivo não era bem a caridade, o objetivo era fazer o que eles tinham, a missão que eles tinham recebido do padre. Então, dentro deles, eles pensaram que fizeram a caridade, que eles ajudaram a velhinha a atravessar a rua. Mas, na realidade, se nós analisarmos essa situação, não foi a caridade, foi só atender os seus próprios anseios, atender os seus caprichos, atender só as suas vontades, e não ajudou o outro. Então, esse é o primeiro momento do capítulo 13, o alerta, a nossa chamada de atenção. Porque o capítulo 13 ele é rico, muito rico. Eu gosto também do capítulo 15. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O capítulo 15 nos fala o que é a caridade. E o capítulo 13, como é que nós fazemos a caridade. Então, o capítulo 13 ele é rico nisso. Eles se complementam, o capítulo 13 com o capítulo 15. Claro, todos os demais capítulos do Evangelho são juntos a reunião de tudo da caridade. Nós não podemos desconsiderar nenhum. Mas esses dois têm um foco para que nós possamos estar atentos na prática da caridade. Porque a doutrina espírita nos fala, fora da caridade não há salvação, colocando a caridade como o resumo de toda a doutrina espírita. Se eles tivessem que resumir toda a doutrina espírita em uma palavra, a palavra escolhida seria caridade. Assim como Jesus é resumido na palavra amor e Moisés na palavra justiça. A doutrina espírita é resumida na palavra caridade. E, na verdade, justiça, amor e caridade, as três juntas formam uma única lei. Então, Moisés, Jesus e a doutrina espírita são, na verdade, uma coisa só. Um pouco vai começando a base e depois vai detalhando, vai exemplificando, vai esmiuçando, vai melhorando, vai facilitando a nossa compreensão. Então, o capítulo 15 nos dá essa ideia. E o capítulo 13 nos auxilia, nos ensina, nos dá dicas para nós entrarmos neste momento da prática da caridade. Um amigo palestrante nosso, uma vez falou em uma das suas palestras o seguinte: quando nós entramos na doutrina espírita, a primeira vez, o primeiro momento, quando a gente tem contato, é quando nós entramos na doutrina espírita. À medida que nós vamos frequentando e conhecendo a doutrina espírita, ela vai entrando em nós, é um segundo estágio. É quando a doutrina espírita entra nos nossos corações, entra nos nossos pensamentos. Ela começa a nos mostrar várias coisas que a gente não enxergava antes. Parecia que a gente estava cego mesmo com relação às coisas da vida. A gente tinha conceitos bem diferentes do que a gente tinha antes. Esse é o segundo estágio. E depois vem um terceiro estágio. A doutrina espírita começa a sair da gente. Então a gente entra na doutrina espírita, primeiro estágio. A doutrina espírita entra em nós, segundo estágio. A doutrina espírita sai de dentro de nós, terceiro estágio. É quando nós começamos mesmo
a nossa vida na prática das boas obras. É quando a gente resolve, decide praticar a caridade. E no capítulo 13, nós vamos tendo então vários temas, vários assuntos para nos ajudar a detalhar, a entender, a esmiuçar, a nos ajudar nessa prática. Então a primeira delas começa no primeiro item, é fazer o bem sem ostentação, que é o primeiro alerta, é esse alerta que Jesus nos dá, para a gente não ficar querendo que os outros vejam as boas obras que a gente está fazendo, no sentido de buscar a recompensa, a retribuição, fazer com que aquilo ali seja um motivo de promoção, autopromoção, que as pessoas reconheçam em nós o que nós estamos fazendo. Esse é o primeiro ponto. Mas nesse mesmo tema, fazer o bem sem ostentação, Allan Kardec vai colocando outros pontos muito interessantes. Ele nos fala que quando nós conseguimos fazer num processo de auxílio ao próximo a inversão com o beneficiado, de tal forma que aquele que está sendo beneficiado acredita que ele é o benfeitor, e aquele que está beneficiando está no papel de beneficiado. Porque aí, neste momento, nós temos condições de transformar o benefício que nós estamos oferecendo para a pessoa em um serviço, deixando de ser uma esmola, a fim de que ele agora tenha na sua frente um serviço, ele vai ser útil, ele vai ser prestativo. E isso é muito melhor do que simplesmente dar a esmola. Então, dar a esmola é como se fosse o ponto inicial, por onde nós começaríamos, a fim de que a gente vá crescendo em cima dessa ideia. E a gente vai imaginando que, ao invés de dar esmola, nós transformarmos a esmola em um momento em que a pessoa possa ser útil, ao invés dela se sentir uma pessoa inútil, uma pessoa pequena, por estar pedindo, por estar rogando, porque está numa condição de necessitado. E se nós conseguimos mudar essa situação, nós conseguimos praticar com a pessoa o início que a gente pode ter da caridade para com aquela pessoa. Porque ainda no conceito de esmola, a gente vai ver que a esmola, a pessoa vem até nós. E que o ideal é que nós que desejamos colocar em prática a caridade, que a gente vá até o necessitado. E aí chegamos ao segundo ponto do capítulo 13, os infortúnios ocultos. É quando a gente não espera que a pessoa necessitada venha até nós. Se a pessoa necessitada vem até nós, que a gente transforme esmola em serviço. Mas se nós tivermos condição, não esperemos o necessitado vir até nós. Que nós possamos nos dispor a irmos até onde está a necessidade. Buscarmos os necessitados. Nos oferecermos a eles. Nos doarmos a eles. E o capítulo 13 então segue. O óbolo da viúva. Ou seja, o óbolo da viúva fala-nos do sacrifício para conseguirmos fazer o bem. É quando nós já não estamos esperando que chegue até nós o pedido de socorro. Nós já saímos do nosso lugar, da nossa casa, e nós já estamos indo até onde estão os necessitados. E muitas vezes enfrentando dificuldades. Às vezes em situações difíceis para nós. E o óbolo da viúva vai nos falar a respeito do mérito que existe em nos sacrificarmos, que quanto maior o sacrifício que nós tivermos para permanecermos na seara do bem, engajados no trabalho de auxílio e amparo aos outros, que isso tem muito mais valor, que é o que Jesus fala à viúva que deu apenas 2 pequenas moedas quando estava lá no templo. Então, o capítulo 13 vai nos mostrando. E aí fala assim, convidar os pobres e os estropiados. Aqueles que não têm condições de retribuir.
E Jesus nos fala, se você for dar uma festa, não vai chamando os seus parentes, os amigos, as pessoas ricas, aqueles que têm condições de fazer o mesmo por você. Que você dê a festa, que você possa fazer uma festa para os pobres, os estropiados, os cegos, os coxos, os doentes, todos aqueles que estão necessitados e que eles não vão ter condições de te dar nada em troca. Então, a gente, se for abordado por alguém pedindo esmola, procuremos transformar a esmola em um serviço, fazendo com que a pessoa se sinta útil. Saiamos do nosso lugar de conforto e façamos a viagem até aqueles que estão em necessidade, o óbolo, os infortúnios ocultos. Saibamos procurá-los com o sacrifício que for necessário, sem esperarmos que essas pessoas um dia vão nos retribuir, sem esperar nada deles. Façamos o bem sem olharmos que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita. E aí entramos nas instruções dos Espíritos do capítulo 13, que nos vai falar sobre a caridade moral e a caridade material. Ou seja, todo esse processo, que agora nós já estamos indo até os lugares, para ajudar os necessitados, fazendo o sacrifício que for necessário, sem esperar a recompensa daqueles que estão sendo beneficiados. E nestes locais nós seremos chamados a 2 tipos de caridade. Aquela que é material, tão necessária para matar a fome, para restituir saúde, para dar condições das pessoas viverem. É a parte material que todos nós temos necessidade. Esta caridade, ela é muito importante. Nós estarmos atentas a essas necessidades dos outros. E junto com essa, uma outra caridade, chamada caridade moral. Aquela que é constituída de tolerância, constituída de perdão, constituída de paciência, de humildade. Como diz lá no capítulo número 9, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. Mas há uma bem mais difícil, porém muito mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. Ou seja, a caridade moral vai mexer com os nossos sentimentos. São aqueles sentimentos que nós vamos ter na convivência com as pessoas. Porque não é fácil conviver. Ainda que a gente esteja disposto a sair do nosso lugar, a ir buscar o necessitado, fazendo os sacrifícios, sem esperar a retribuição deles, a convivência com eles às vezes é difícil. E a caridade moral vai nos chamar, ela vai nos convidar a todo instante a não perdermos a paciência, a termos tolerância, a perdoarmos quando passarem dos limites conosco, a nós estarmos vigilantes para nós não nos deixarmos ser envolvidos por raivas, por brigas, a fim de que a gente esteja bem e em condições de tolerar aquele que está numa situação difícil e que muitas vezes vai nos agredir, muitas vezes vai nos atirar, vai nos tentar prejudicar, vai falar calúnia, vai fazer várias coisas a nosso respeito. E isso daí, quando nós conseguirmos fazer nessa prática perdão, paciência, tolerância, compreensão, respeito, ainda que os outros não estejam dando motivo para que a gente dê isso a eles, é a caridade moral.
de nós suportarmos as deficiências alheias, nós que temos as nossas mesmas, e que os outros também têm que muitas vezes suportar as nossas, mas nós nos dispormos a isso, estarmos preparados para poder lidar com essas situações, porque o necessitado material também é um necessitado moral. Ele carrega dentro de si as duas coisas, e essa necessidade vai estar presente no nosso dia a dia, quando nós estamos indo oferecer o nosso melhor, quando estivermos dispostos a fazer a caridade. Nós seremos chamados às duas práticas, a caridade material e a caridade moral. E continuando, depois da caridade material e moral, a beneficência, que é isso de você buscar as pessoas para poder ajudá-las e não esperá-las vir até nós. E ali na beneficência do capítulo 13 nós vamos ver mensagens belíssimas dos Espíritos, trazendo de comover os nossos corações, tocando-nos as fibras do coração, fazendo mensagens para que a gente, ao lê-las, nos emocionemos, a fim de que a gente eleve os nossos sentimentos. Porque a beneficência é o que vai nos alimentar a alma. Ela vai fazer com que o nosso coração amoleça e nasça o sentimento que é da próxima leitura, se chama a piedade. A piedade, a compaixão, é quando a gente vê alguém passando necessidade e o nosso coração se compadece, se enche de amor por aquela pessoa, procura se colocar no lugar dela. Como diz os Espíritos, a piedade é a irmã da caridade. Ela nasce no nosso coração e apela para que a sua irmã venha socorrer aquele que está ali na sua frente, precisando de ajuda, e nos conduz a elas. Depois da piedade nos fala dos órfãos. Os órfãos são aqueles filhos de outras pessoas, que seria a responsabilidade dos outros, mas que se nós aprendermos a irmos atrás deles, que não são da nossa carne, que não seria uma responsabilidade direta nossa, nós estaríamos indo além dos nossos deveres, que é aquilo que nós chamamos de devotamento, quando ultrapassamos o limite do nosso dever. O nosso dever é com o nosso filho, mas quando nós estamos indo em direção ao filho dos outros, oferecer o nosso apoio, nós estamos ultrapassando os limites do nosso dever, alcançando aqueles que estão além, indo além, é o devotamento, quando nós ultrapassamos o limite dos outros. E aí, passamos por tudo isso, de fazermos o bem sem ostentação, ou seja, fazer com que a esmola seja convertida em serviço. E ao invés de ficarmos esperando que os outros venham até nós, buscar em nós o benefício, que a gente saia de onde nós estamos e vamos até eles. Levar a nossa boa palavra, a nossa ação, nós mesmos. Então nós vamos em busca deles, ao invés de ficarmos esperando. Fazendo isso, nós vamos também nos sacrificar naquilo que for necessário, que nós pudermos nos sacrificar para esse auxílio. E sem esperar a retribuição deles. Levando caridade moral e caridade material. Fazendo um processo de devotamento, indo além dos nossos deveres. E no final, os benefícios pagos com a ingratidão. E mesmo a gente fazendo tudo isso, ao recebermos a ingratidão, a quando fazermos e nós chegarmos em uma situação de ingratidão e o nosso coração sentir, porque nós somos humanos e temos sentimentos. Quando nós formos atingidos, lembremos-nos do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa mão esquerda não saiba mesmo o que está fazendo a nossa mão direita. E quando alguém que foi beneficiado por nós nos pague com a ingratidão, que a gente continue amando do mesmo jeito, pois a caridade é assim, a verdadeira. Faz com que o amor brote no nosso coração
em direção a todos, independentemente que a gente esteja sendo pago com essa ingratidão. O capítulo 13 nos prepara para a caridade. É ele que nos ajuda. E no final, mais uma advertência. A beneficência exclusiva, que seria ajudar só aqueles de um determinado grupo, só pessoas que eu gosto, ou que pensam igual a mim, ou determinado tipo de pessoas da minha preferência. Que não existe isso. Ainda que eu não goste da pessoa. Ainda que eu seja pago com a ingratidão, e aqueles que eu não goste, que eu devo ultrapassar, então, os limites do meu dever, que eu devo ultrapassar, que eu devo aprender a me libertar dos sentimentos pequenos que ainda tem no nosso coração, a fim de que a gente consiga ajudar a todos, independente de quem seja. Ainda que eles não pensem como nós, ainda que ele não nos aceite como nós somos, ainda que, pelo contrário, ainda nos humilhe ou faça calúnias, invente histórias e mentiras a nosso respeito. Que saibamos fazer com que a nossa mão esquerda realmente não saiba o que faz a nossa mão direita, colocando o amor em ação, fazendo a verdadeira caridade. Que brilhe a nossa luz, que faça resplandecer diante dos homens as vossas boas obras, para que sejam vistas pelos homens, e Deus seja glorificado naquilo que nós fizermos. Que Deus seja reconhecido nas nossas atitudes, e que os sentimentos inferiores que ainda carregamos não cheguem a atrapalhar esse processo de caridade que todos nós nos empenhamos em fazer. Que o Senhor Jesus nos fortaleça e nos ilumine, continue a nos intuir e nos ajudar na compreensão. E nos fortaleça no trabalho do bem, na sua seara que Ele nos convidou a participar. Agradecemos a Jesus e pedimos a Ele que nos abençoe a todos na noite de hoje. Muita paz a todos, meus irmãos, e muito obrigado. Vamos fazer uma oração para podermos encerrar a nossa conversa. Fechemos os nossos olhos mais uma vez e assim agradecendo a Jesus por estas palavras, estes lembretes, que nos faz relembrar e nos faz revisar as nossas atitudes, que muitas vezes passamos na prática da caridade, pedindo a Ti, Senhor Jesus, que nos fortaleça nela, a fim de não desfaleça as nossas forças em momentos tão decisivos que vivemos na terra. Que possamos continuar tendo a honra de podermos servir ao Teu lado, nessa seara imensa que o Senhor nos convidou a trabalhar. Que o Senhor nos perdoe as falhas imensas que ainda carregamos e que receba de nós o melhor que temos e benefício daqueles que pudermos ajudar. Que a luz que pudermos brilhar possa ajudar aqueles que estão na escuridão a encontrarem um caminho e Te enxergarem em sua frente. Fortaleça os que choram, os que estão padecendo neste momento nos hospitais, as famílias, os que estão vivendo o drama da morte, aqueles que vivem o drama das doenças, das dificuldades materiais, dos desempregos, das faltas materiais que estão tendo em casa e tantas outras coisas. Pedimos ao Senhor Jesus a força necessária para prosseguirmos aqui na terra, cumprindo com a missão que Deus nos confiou, procurando resgatar os nossos débitos do passado e colocarmos em dia a prática da caridade em nossas vidas. Te agradecemos pelas oportunidades mil que o Senhor tem nos oferecido, por nos fortalecer sempre e nos ajudar cada vez mais. Que o Senhor ilumine e abençoe todos nós, as nossas famílias e os nossos lares, encarnados e desencarnados. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor e em nome de Deus, nosso Pai, nós demos início à nossa conversa desta noite e em nome de Deus pedimos a permissão para podermos encerrá-la. Nosso muito obrigado por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.